Olá, gente querida da Rede Cidadã. Para vocês que estão chegando agora na rede, para vocês que já estão aí há muito tempo, que vão rever esse treinamento, que vão ver esse treinamento pela primeira vez. Meu nome é Dominique, eu sou coordenadora metodológica hoje aqui na Rede Cidadã, na expansão da consciência enquanto área. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a trilha de desenvolvimento do usuário e da família, que é a nova metodologia, a nova forma de ser da Rede Cidadã nos territórios do Nacional. Então, vou passar cada fase por fase, com vocês desde a fase 0 até a fase 4 e vou explicar cada ponto por ponto, para que vocês consigam internalizar tudo que a gente vai fazer a partir de agora, a partir da implantação da trilha de desenvolvimento do usuário e da família. Então, vocês vão acompanhar, tem todo o material que a gente vai disponibilizar depois no Rede Conecta, para que vocês consigam fazer o acompanhamento e estudo autoinstrucional da trilha e assim fazer a implantação dela nos seus territórios, multiplicar o ensinamento para as suas equipes, para que vocês consigam, de fato, fazer essa trilha funcionar com mais fluidez a partir da sua implantação. Então, vou começar pela fase 0 e depois a gente vai para a fase 1, 2, 3 e 4. Para cada uma delas, a gente tem uma série de processos, então vou pedir atenção de vocês para cada um deles, porque eles são fluidos, mas um tanto quanto complexos. Então, vamos lá para a primeira fase, que é a fase 0. E antes de começar a fase 0, de apresentar todos os fundamentos teóricos e práticos, os fundamentos de impacto social de integração, vou dar só um contexto breve sobre como foi pensada a trilha e qual que é o histórico dela, como que a gente começou a fazer esse desenho junto de uma comissão, seja da metodologia, da produção, seja da própria operação, junto com as lideranças, as gerências e todo o processo de escuta que foi feito. Em 2020, a gente ganhamos o certificado de entidade beneficente de assistência social, que é o SEBAS, a dona SEBAS, que a gente costuma chamar aqui. E o SEBAS, ele trouxe algumas definições para nós enquanto entidade de terceiro setor de assistência social. O certificado, ele nos deu alguns panoramas e talvez trouxe também uma forma nova da gente funcionar dentro dos territórios da rede, muito em parceria com os conselhos municipais de assistência social. Então, o SEBAS, ele traz também um novo modelo de atuação da Rede Cidadã nos territórios. Em 2020, a gente consegue esse certificado e, em seguida, a gente começa a fazer uma série de desenhos para implantar alguns processos que atenderia ao SEBAS e faria a manutenção do mesmo aqui na Rede Cidadã. Além disso, a trilha ela também traz uma nova padronização de processo, institucionaliza algumas coisas que a gente talvez vínhamos fazendo antes, mas que agora a gente tem uma padronização de processo para que a gente também consiga acompanhar os indicadores da trilha de uma forma mais fluida, não só em determinados territórios, mas em toda a Rede Cidadã, onde a Rede Cidadã está. Então, a trilha, ela começa o seu desenho a partir do momento que a gente ganha o certificado de entidade beneficente de assistência social. Foi feito todo um trabalho de escuta, montada uma comissão interna na Rede Cidadã, junto com as lideranças, e a partir disso, a gente fez um trabalho de pesquisa que a gente chamou de escutatória, que foi junto com os usuários da Rede Cidadã. Então, nesse processo, a gente convidou ex-aprendizes, familiares de pessoas que já tinham passado pelo percurso na rede, pessoas que tinham passado pelo programa de estágio, alguns outros projetos que a Rede Cidadã oferece. E aí, nesse recorte de pessoas, a gente trouxe vários representantes sociais mesmo da população, principalmente do público que a gente atende. Então, tínhamos uma adolescente trans, um usuário que era ex-aprendiz, que era deficiente visual, um familiar que também era homossexual, pai de um adolescente que também era uma pessoa com deficiência, representantes das empresas, como algumas parceiras que a gente tem aqui, para também escutar como que a Rede Cidadã é vista por esses parceiros privados, e outras pessoas mais para compor, e a gente tem uma escuta mais apurada de todos os atores que fazem parte da Rede Cidadã. Então, a partir dessa escuta que a gente fez, também foi aplicado um instrumento de pesquisa, em que as pessoas responderam algumas questões que a gente colocou, que consideramos importantes assim, para fazer uma avaliação inicial sobre o que era a Rede Cidadã e o que a rede representava para esses atores externos e internos. A partir dessa pesquisa, a gente analisou esses dados e começamos o desenho junto com essa comissão. Esse desenho ele inicia ali no final de 2020,
e tem uma sequência longa e extensa em 2021, e aí a gente começou a fazer todo o trabalho de adaptação a partir do primeiro desenho da trilha, que sofreu várias adaptações em seguida, e chegamos no desenho final, no final de 2022, no ano passado, para que a gente conseguisse chegar num modelo ideal, que a gente chama hoje da trilha de desenvolvimento do usuário da família, com 4 fases e uma carga horária específica que atenda todos os territórios da Rede Cidadã, não só as capitais. Então, nesse sentido, a trilha ela vem desse desejo de implantar uma nova metodologia de processos, de renovar o que a gente tinha antes, que era Rede de Geração de Trabalho e Renda, que era a antiga RGTR, e agora a gente tem a trilha de desenvolvimento do usuário da família, atendendo mais uma vez para fazer a manutenção do certificado de entidade beneficente de assistência social, para dar um novo modelo de processos, institucionalizar e padronizar esses processos no território nacional, onde tem Rede Cidadã, e para que a gente também tenha um processo e um caminho mais fluido para os usuários, que seja constante, continuado, e que a gente consiga não só atender os usuários que a gente já atende, mas também as suas famílias e a comunidade, expandindo assim o nosso olhar e atendendo os territórios de uma forma mais ampla do que a gente fazia antes. Para isso, a gente precisa estabelecer uma série de parcerias, então é isso que a Rede Cidadã hoje vai fazer na implantação da trilha. Então, diante de tudo isso, principalmente das parcerias, eu apresento agora para vocês o que é a fase 0 e, a partir disso, o que vem depois ali, todos os processos do fluxo do usuário. A trilha de desenvolvimento do usuário e da família, a gente tem esse percurso do usuário, mas antes de entrar no caminho que o usuário percorre com a gente, é necessário estabelecer algumas parcerias, sejam elas públicas ou privadas, para que a gente consiga ter perenidade no território. Então, um dos primeiros movimentos que a gente faz é estabelecer os fundamentos de integração social. Esses fundamentos de integração social são 5, e o primeiro deles é estabelecer alianças duradouras com governo, empresas e organizações da sociedade civil que fazem um trabalho parecido conosco ou não. São as organizações de terceiro setor que estão nos territórios e que a gente também pode estabelecer parcerias para facilitar o nosso fluxo de encaminhamento e outras coisas mais. Então, essas alianças duradouras com o poder público, com o poder privado, com as empresas, com o governo e outras organizações é fundamental para que a trilha se estabeleça nos territórios. No segundo ponto, a gente cria conexão com políticas públicas, que talvez seja um dos pontos mais importantes para nós hoje, enquanto entidade de assistência social, que é ter essa conexão mais afinada com as políticas públicas presentes no território. Então, sem elas, a gente não consegue muito dar vazão para a trilha, então é necessário que você, coordenador, você, colaborador, você que está aí atuando de frente, né, na parceria, estabelecendo essas parcerias, saibam quais são as políticas públicas presentes no seu território, sejam na área de profissionalização, seja na área de saúde, na área de educação e principalmente na área de assistência social. É importante que você saiba quais são esses equipamentos para que a gente consiga também estabelecer essas parcerias, receber esses encaminhamentos e, por sua vez, também fazer os nossos encaminhamentos para esses equipamentos, principalmente pensando que nós atendemos o público prioritário de assistência, que é a população de baixa e extrema vulnerabilidade social. Então, é importantíssimo que a gente conheça quais são as políticas públicas presentes nesse território. Em terceiro ponto, o terceiro fundamento de integração social é criar conexão com o SG do mundo corporativo. O SG do mundo corporativo nada mais é que aquele social, governança, o movimento e as ações que as empresas privadas estabelecem para que a sua responsabilidade social e, enfim, até ambiental estejam estabelecidas. Então, a gente também cria conexão com esse tipo de organização, com as organizações que exercem responsabilidade social no mundo corporativo, no mercado de trabalho como um todo. Em quarto ponto de fundamento de integração social é criar colaboração e convergência de ações socioassistenciais com outras OSCs. Então, sempre que a gente conseguir entender o que essas outras organizações sociais, organizações da sociedade civil, de terceiro setor, estão fazendo também para criar mais conexão e fluidez nos processos de parceria com os equipamentos de assistência social, seja nos conselhos municipais presentes no território, dá mais velocidade para o tipo de
encaminhamento, de sinergia que a gente precisa estabelecer com essas outras organizações e, por sua vez, atingir diretamente os usuários. De quinto ponto de fundamento de integração social, a gente também contribui com as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é todos esses aí que vocês verão nas telas, que hoje temos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então todos eles, dentro dos nossos conteúdos, com os temas que a gente trabalha na Rede Cidadã, eles são estabelecidos, são colocados, inclusive são multiplicados para os usuários que a gente atende. Esses são os fundamentos de integração social e aí também que faz parte da fase 0, nós temos os fundamentos de impacto social, o que a Rede Cidadã coloca e estabelece para que de fato impacte socialmente na vida dos usuários que a gente atende e não só deles, de suas famílias e comunidades onde eles estão inseridos. Então temos 4 pontos e o primeiro deles é priorizar a inclusão dos usuários da política de assistência. Isso quer dizer que, a partir de agora, a gente reforça e sustenta um pouco mais o que a gente já fazia antes, mas volta a nossa atenção para o público da assistência social. É importante destacar que, quando a Rede Cidadã começa a fazer esse atendimento de uma forma mais efetiva ao público da assistência, não quer dizer que nós estamos fazendo ações que são assistencialistas, muito pelo contrário. Isso não é um ponto que a própria assistência social coloca como principal. As nossas ações não são assistencialistas, as nossas ações são quase como um reforço para as políticas públicas de assistência social. Então, voltar a nossa atenção ao público da assistência social não é prestar assistencialismo, é fornecer e ser suporte para políticas públicas de assistência que tem naquele território e assim conseguir acelerar o processo de ingresso desses usuários no mundo do trabalho e, por sua vez, geração de renda, que é o que a gente reconhece, sabe, pela nossa experiência de mercado, que quebra ciclos de violência e ciclos de pobreza. Então, é voltar o nosso atendimento ao público prioritário da assistência, que, enfim, vamos encontrar com uma série de vulnerabilidades, não só socioeconômicas, isso é importante destacar. Não são só vulnerabilidades econômicas que a gente trabalha, mas também todas as outras que são reconhecidas pelas políticas de assistência. O segundo fundamento de impacto social é criar um espaço permanente de desenvolvimento de pessoas. A Rede Cidadã anteriormente fazia um trabalho que de fato era permanente, mas a gente perdia vínculo com esses usuários no decorrer do tempo. Com a trilha, a proposta é que a gente consiga acompanhá-los durante um período de tempo, para que de fato a gente saiba qual foi o impacto gerado na vida dessas pessoas depois delas terem passado pela Rede Cidadã. Em terceiro ponto, é atender a pluralidade e diversidade dos públicos. A Rede Cidadã já faz isso desde que foi fundada, mas agora a gente volta e padroniza o nosso olhar para atender esses públicos diversos. Que públicos são esses? A gente pode pensar em vários públicos-alvos que a gente já atende aqui, tanto dentro do programa de aprendizagem, quanto dentro do programa de estágio, quanto para projetos, mas estruturalmente são os públicos da assistência social, que obviamente são públicos diversos. Então eu estou falando aqui do público idoso, 60 a mais, de pessoas em situação de rua, da população LGBTQIAP+, de população indígena, de população quilombola, de população refugiada, de pessoas com deficiência, entre vários outros públicos que estão aí dentro do escopo da vulnerabilidade social, que a gente presta esse atendimento, presta esse serviço dentro dos projetos e programas, para que a gente consiga acelerar o processo de empregabilidade e, logicamente, também desenvolver essas pessoas dentro do seu autoconhecimento e outros quesitos mais, como habilidades e competências, que vocês vão ver como que a gente faz isso aqui dentro da trilha nas fases seguintes. O quarto fundamento de impacto social é estabelecer e fortalecer o vínculo do usuário com a sua família e a sua comunidade. Um dos maiores desejos da Rede Cidadã hoje é estabelecer esse vínculo, fortalecer esse vínculo com a família desses usuários, porque sabemos que, em sua grande maioria, a gente vai lidar com um público que tem os seus laços familiares fragilizados. Obviamente não é
não estou falando de uma unanimidade, mas sim de uma estrutura, de uma maioria, principalmente pensando no público da assistência. Então, a ideia é que a gente consiga estabelecer e fortalecer esses vínculos familiares para que a gente consiga, de fato, entrar na comunidade e até, inclusive, despertar para que esses usuários saibam o que é rede de apoio, como recorrer a elas e como que a família e a própria comunidade pode auxiliar em vários outros aspectos de sua vida e também do seu trabalho. Então, esses são os fundamentos de impacto social. Cada um deles, né, a gente vai pulverizando nas fases da trilha, que vocês vão observar a partir do momento que virem aqui a apresentação da fase 1, 2, 3 e 4, como que cada fundamento desse, ele se ramifica dentro da trilha. Aqui na fase 0 ainda, nós temos uma das ações permanentes, uma ação permanente que nós temos hoje aqui na trilha é a formação complementar, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês como que ela vai funcionar, como que se dá o processo dela lá na fase 4, mas ela também pode ser perene, então o usuário pode lançar mão da formação complementar a qualquer momento na trilha e ela se trata de uma formação autoinstrucional, são vários cursos que a gente tem dentro da plataforma de ensino Moodle que ficam lá disponíveis de forma gratuita para que qualquer usuário, desde que ele esteja dentro do percurso da trilha na Rede Cidadã, possa lançar mão para fazer qualquer curso que ele queira, enfim, tem cursos lá voltados para empreendedorismo, gamificação, cursos voltados para a área de marketing, outros cursos como comunicação oral escrita, comunicação não violenta, enfim, são cursos que o usuário pode se identificar e querer fazê-los, ou cursos que, caso a equipe identifique que aquela habilidade especificamente precise ser desenvolvida nesse usuário, a própria equipe pode encaminhar esse usuário para fazer a formação complementar, a fim de que ele consiga ter mais chances, aumentar as suas chances de inserção no mundo do trabalho, seja nas vagas de mercado, seja dentro do programa de aprendizagem. Então, isso é uma ação permanente da Rede Cidadã, mais uma vez a Rede Cidadã não medindo esforços para que a gente, de fato, prepare os usuários para o mundo do trabalho e, obviamente, todas as suas outras habilidades e competências anteriores a esse encaminhamento. Então, esses são os fundamentos de integração social, de impacto social, e essa última que eu expliquei é uma das nossas ações permanentes. Dentro disso tudo que eu estou falando, de fundamentos teóricos e práticos, de fundamentos de integração social, de impacto social, nós temos a fase 0, que é uma fase que vocês não vão identificar ela com tanta descrição aí nesse documento, mas vocês terão acesso a ela nos descritivos e no manual da trilha, que também está no Rede Conecta. A fase 0 nada mais é do que como se dá o estabelecimento de parcerias, então todas essas que eu disse, com o território, seja com os equipamentos públicos e com as empresas privadas, como se estabelece essa parcerização com o poder público e com o poder privado, como que se dá a captação de recursos para que a gente, de fato, coloque a trilha para rodar. Então, é a capacidade do próprio coordenador ali daquele território estabelecer as suas parcerias, estar presente nos conselhos, participar de reuniões, por exemplo, na própria prefeitura local, saber quais são os movimentos sociais presentes no seu território, isso é fundamental, para que quando a gente precisar, por exemplo, recorrer a um público específico, você já tem a quem recorrer, por exemplo, conhecer quais são as equipes técnicas de referência dos equipamentos de assistência social, como CRAS, CREAS, visitar as escolas públicas, saber onde estão esses usuários, fazer parceria, estabelecer basicamente seu networking com todo o território, seja com os equipamentos públicos, seja com os equipamentos privados. Para isso, a gente tem um passo a passo muito bem delimitado nos manuais de processos da trilha de desenvolvimento do usuário da Rede Cidadã, para que vocês também consigam começar a fazer esse exercício, que a gente sabe que vocês já fazem, mas agora com um pouco mais de força, para que a trilha consiga, de fato, se estabelecer dentro do seu território.
Depois de feito todo esse trabalho de parcerização, de estabelecimento dessas correntes, desses laços com o território, tanto com o poder público quanto com o privado, e enfim, outras organizações da sociedade civil presentes no município em que vocês estão, a gente já começa o fluxo de identificação e sensibilização desse usuário. Então perceba que tudo que eu falei até agora está relacionado ao que você precisa ter para que a gente de fato comece a fazer a identificação do usuário, a sensibilização dessa pessoa para que ela entre no percurso da Rede Cidadã. Essas fases anteriores que eu disse, a fase 1, é como se fosse um processo de arrumar a casa, assim, para receber uma visita. Então, tudo que a gente faz até agora é arrumar a casa, estabelecer, comprar as coisas que a gente precisa, deixar tudo organizado, conversar com quem é necessário conversar, fazer parceria com quem é necessário fazer as parcerias, e a partir disso tudo já construído, aí sim a gente começa o percurso do usuário, que está localizado ali no primeiro momento, que é a fase 1, que é denominada como identificação e sensibilização do usuário. Primeiro a gente identifica quem a gente vai mobilizar e depois a gente sensibiliza esse usuário para chamar ele para dentro, depois, né, de ter feito toda essa arrumação de casa aqui. Então, esse usuário, ele precisa vir de um lugar específico. E aí, por isso, a gente tem as formas de acesso. As formas de acesso é a porta de entrada desse usuário para a Rede Cidadã. E a primeira delas é o encaminhamento da rede socioassistencial, que pode vir do Centro de Referência de Assistência Social do seu município e ou do Centro de Referência Especializada de Assistência Social que tem aí no seu município. A gente sabe que em algumas cidades onde a Rede Cidadã está, não vai ter o CREAS, mas uma cidade próxima, que seja um pouco maior também, pode ter. Mas dentro de alguns municípios menores, a gente vai identificar o CRAS. Além dos equipamentos de assistência social, a gente também pode prospectar essas pessoas que são também público da assistência social em escolas públicas, em centros de convivência, em outros equipamentos em que a gente consegue encontrar essas pessoas, né? Nas próprias cidades nós temos os conselhos municipais, então vamos encontrar o Conselho do Idoso, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, outros conselhos mais que estão presentes em alguns municípios. Então a gente também pode prospectar esses usuários dentro desses lugares, dentro desses equipamentos, enfim, então são todos esses que estão atrelados diretamente a algum tipo de política pública. Então o encaminhamento não só advém do CRAS e CREAS, talvez sejam os equipamentos mais importantes, mas não só deles a gente pode fazer essa prospecção. Num segundo ponto, uma das formas de acesso também é a demanda espontânea. Talvez vocês reconheçam muito bem, que é aquele usuário que bate na porta da Rede Cidadã, descobre que a gente existe e vem ali solicitar uma vaga em algum projeto ou programa que a gente esteja ofertando. Essa demanda espontânea ela precisa ser olhada com um pouco mais de calma para de fato a gente conseguir avaliar se esse usuário que está batendo na nossa porta tem o perfil necessário para a vaga que está sendo ofertada naquele momento. Além disso, esse perfil também precisa estar diretamente conectado com o perfil do público da assistência social, que, enfim, engloba um monte de pessoas, um monte de recortes sociais, mas é necessário fazer essa escuta atenta, esse olhar atento e, quem sabe, até também, caso essa pessoa não seja referenciada no equipamento de assistência social, a gente contra-referenciá-lo, para que essa pessoa também saiba que existe um equipamento ali que vai, de fato, fazer a garantia dos seus direitos dentro do seu município. Então, esse contra-referenciamento também é muito importante nesse sentido. Depois tem que olhar para isso, porque, enfim, a galera pode ficar confusa. Uma outra forma de acesso é a busca ativa, é quando a Rede Cidadã recebe um projeto ou um programa que é demandado de nós enquanto instituição, que a gente precisa fazer um atendimento a um público específico. Isso pode vir de um parceiro privado ou de um parceiro público, então nesses casos, quando o parceiro nos coloca essa demanda de que a gente precisa prospectar um tipo de público ou recorte específico, é o momento em que a Rede Cidadã precisa ir atrás dessas pessoas. As equipes da Rede Cidadã, principalmente a equipe que executa a fase 1, começa a fazer a busca ativa dessas pessoas. Nesse sentido,
é muito importante que a gente estabeleça, de fato, todas aquelas parcerias que eu estava dizendo para vocês lá na fase 0. Sem elas, a gente não consegue localizar onde essas pessoas estão. Então, para dar um exemplo, para ficar mais lúcido, basicamente, quando um parceiro nos pede, por exemplo, para que a gente faça um atendimento específico à população com deficiência, a gente precisa saber onde as pessoas com deficiência estão na nossa cidade. Então, quando eu já conheço os equipamentos, quando eu já sei onde encontrar, fica mais fácil eu localizar esse público para, então, identificá-lo e sensibilizá-lo e trazer para dentro. Isso vale não só para o público com deficiência, mas também para pessoas em situação de rua e todos aqueles outros recortes e público-alvo que a Rede Cidadã atende. Então, a busca ativa, ela também acontece, mas que para ela aconteça, a gente precisa estabelecer essas parcerias e saber onde as pessoas estão. Uma outra forma de acesso são as secretarias públicas e o sistema socioeducativo e prisional. Esse tipo de busca a gente não faz assim como na busca ativa, por exemplo. Essas pessoas que vêm do sistema socioeducativo ou prisional já vêm encaminhadas pela equipe da unidade ou da casa em que essas pessoas estão ali cumprindo a sua privação de liberdade. Então a gente não precisa procurar por essas pessoas, elas já vêm encaminhadas para fazer um projeto ou estar em um programa da Rede Cidadã. Mas essas secretarias públicas, o sistema socioeducativo e o prisional, talvez seja uma dos órgãos em que a Rede Cidadã tem mais expertise para trabalhar e que já tem as parcerias estabelecidas com esses órgãos e que facilita muito também a nossa entrada nessas unidades. Uma última forma de acesso são as organizações da sociedade civil, são outras organizações que fazem um trabalho parecido conosco ou não, que também encaminham usuários para nós e que a gente também pode encaminhar para eles, entendendo que as organizações de terceiro setor não dão conta de tudo. Então, cada um oferece um tipo de serviço, programa ou projeto, e aí entendendo que alguns desses a Rede Cidadã não vai conseguir, de fato, ofertar, a gente pode estabelecer essas parcerias para poder fazer encaminhamento desses usuários ou receber de outras organizações que não fazem um trabalho parecido conosco. Então, todas essas são as formas de acesso, e aqui, nesse caso, a gente lança luz e foca o nosso olhar ao atendimento ao público prioritário da assistência, que é o público de baixa e extrema vulnerabilidade, e nesse caso não só a socioeconômica, que a gente não está falando só de pessoas pobres, a gente está falando também de outros recortes de vulnerabilidades, como pessoas em situação de violência doméstica, pessoas em situação de insegurança alimentar, então não só no recorte socioeconômico, mas todos os outros esses recortes de vulnerabilidade social. Lembrando que a assistência social ela está para quem dela necessita. Então toda e qualquer pessoa que reconheça que a Rede Cidadã possa ofertar algum tipo de projeto ou programa para ela, é muito bem-vindo aqui, desde que, de fato, essa pessoa preencha os critérios da vaga ofertada pelo território naquele momento. Feito todas essas formas de acesso, identificadas essas pessoas e sensibilizadas, esse público é encaminhado para o processo de inscrição. Hoje, o processo de inscrição na Rede Cidadã, ele se dá por meio do site institucional, onde tem uma série de perguntas que a gente faz lá. Então, é necessário orientar muito bem o usuário para esse preenchimento, para que ele coloque ali, né, e preencha as informações de forma correta. A gente sabe também que alguns usuários não conseguem entender muito bem o que está sendo perguntado, então é importante fazer a monitoria desse cadastro, dessa inscrição, para que ele preencha de forma correta. Então, toda a inscrição da Rede Cidadã hoje, seja para projeto, seja para programa, é feito pelo site institucional. A gente abre algumas exceções, obviamente, a depender do público, inscrições presenciais, que são principalmente, só para dar um exemplo para vocês, para o público sênior, que talvez precise desenvolver um pouco mais algumas habilidades digitais. Então, por isso, a gente pode ofertar a inscrição presencial para o público com deficiência, em alguns casos específicos, apesar de termos o cadastro inclusivo, algumas pessoas com deficiência podem nos procurar para fazer essa inscrição presencial, e para pessoas em situação de rua, que muitas vezes não terão, por exemplo, o equipamento digital ali para poder fazer a sua inscrição. E aí, por sua vez, a gente consegue fazer essa inscrição ali com ele no tete-a-tete presencialmente. Feito o processo de inscrição, o passo seguinte a gente chamou de acolhimento, que nada mais é a aplicação de um estudo social, que é um estudo socioeconômico, que é realizado especificamente para aqueles usuários que são
indicados por empresas parceiras. Esses usuários precisam passar por esse estudo a fim de que a gente consiga comprovar que sim, nós estamos atendendo o público prioritário da assistência, o público da assistência social. Esse estudo social, que também pode ser chamado como estudo socioeconômico, é um estudo que a gente vai fazer um levantamento de renda, de moradia, enfim, outras informações mais com esse usuário que foi indicado, que não passou exatamente pelo mesmo processo de encaminhamento dos outros usuários, que a gente sabe que existem na Rede Cidadã, exatamente para a gente conseguir fazer a manutenção das nossas parcerias. Nós recebemos usuários indicados, então esses usuários precisam passar por esse estudo para que a gente consiga comprovar que eles são de fato usuários da assistência social, que sim, a gente sabe que em sua grande maioria são. Feita a inscrição, todo esse processo que pode ser feito tanto pelo site institucional, em alguns casos presencialmente, e para o público com deficiência, existe o cadastro inclusivo, a gente vai para um primeiro momento com o usuário, que é o primeiro momento de olho no olho, que a gente chama de acolhimento. Esse acolhimento é um estudo social que é feito exclusivamente para usuários que foram indicados por empresa, porque temos essa realidade na Rede Cidadã, e esse estudo social é para que a gente de fato consiga comprovar que esses usuários indicados, eles são parte do público da assistência social. Então, é um estudo social, que também pode ser chamado de estudo socioeconômico, que a gente faz essa aplicação, é um instrumento, está no Rede Conecta, também está dentro do Ágil, de forma automatizada, e vocês receberão esse treinamento das assistentes sociais que ficam ali responsáveis por esse instrumento, a aplicação dele, que estão alocadas na matriz, para que elas façam esse acompanhamento contínuo com vocês na aplicação desse instrumento específico. Então, feito tudo isso, essa é a fase 1, temos as formas de acesso. Feitas as formas de acesso, identificado e sensibilizado os usuários, a gente vai para as inscrições e, por fim, a gente faz o acolhimento para aqueles usuários que foram indicados pelas empresas parceiras a fim de comprovar se eles são público da assistência social. Terminada a fase 1, identificado todo mundo, a gente caminha para a fase 2. A fase 2, diferente ali do que a gente fez antes, identificação e sensibilização, já é a primeira oficina que a Rede Cidadã aplica nesse usuário, é o início de fato do percurso dele conosco, onde ele de fato vai entender o que é essa instituição, o que é essa organização, quem são as pessoas dessa equipe. Para ela a gente deu o nome de acolhida do usuário e sua família e estabelecimento de vínculo com a equipe. Esse último, que é estabelecimento de vínculo com a equipe, é exatamente esse primeiro momento de contato dos usuários com o nosso time, com as nossas pessoas aqui que aplicam as oficinas, que podem ser analistas de desenvolvimento humano, facilitadores ou aquela pessoa ali da equipe disponível, presente no território para fazer a condução dessa primeira oficina. Essa oficina tem 16 horas de duração, tem 4 encontros e cada encontro dura cerca de 3 a 4 horas, dependendo da modalidade em que a gente oferta, a depender da modalidade que o seu território está ofertando nesse momento. Aqui nessa oficina a gente tem interação de vários públicos, de diversos públicos, e é o primeiro momento onde a gente começa a estabelecer vínculo com essas pessoas, tanto de nós, Rede Cidadã, para com esses usuários, quanto desses usuários para com a gente. É um momento de sala de aula, é o primeiro contato, então o primeiro encontro, que se chama ponto de partida, é o momento de apresentação da Rede Cidadã. Esse primeiro encontro é o primeiro contato do usuário conosco, é o primeiro momento em que a gente vai encontrar com essas pessoas, vai apresentar a Rede Cidadã, vai apresentar a trilha de desenvolvimento do usuário da família, vai falar para que ele está ali naquele momento, contar a história, trocar e, obviamente, nos apresentar e promover um momento de apresentação dessas pessoas ali naquele encontro. Então, é o momento de apresentar a rede. Esse primeiro momento também a gente convida um familiar do usuário, seja do seu ciclo interpessoal, seja do seu ciclo parental. A gente pode chamar essas pessoas, de padrinhos, madrinhas, são as pessoas que vão ali acompanhar o percurso do usuário durante o tempo que ele ficar aqui conosco na Rede Cidadã. Aqui no primeiro encontro também a gente tem a presença do primeiro familiar. No momento do contato ali com os usuários, no ato da inscrição,
A pessoa que está fazendo a mobilização convida esse familiar para que ele participe desse primeiro encontro na acolhida, ao passo que também entrega para ele cronograma, dia que esse usuário virá para a Rede Cidadã, quais são os dias de encontro que ele terá, quem vai ser o facilitador ou a pessoa que vai conduzir as oficinas, onde será esses encontros, o que ele precisa trazer. Então, todas essas informações são passadas no primeiro contato da equipe da fase 1 com esse usuário. Neste momento, a gente convida e oferece para o usuário a possibilidade de trazer alguém com ele, nesse caso pode ser um familiar. Aqui a gente expande o conceito de família, entendendo que a gente não está falando só de um modelo tradicional de pai, mãe, 2 filhos, enfim. A gente está entendendo que existem várias configurações de família e por isso o usuário pode trazer inclusive um amigo, um primo, uma pessoa próxima. Essa pessoa precisa necessariamente ser uma pessoa que ele se sinta confortável em compartilhar suas vivências, suas questões, né? Imaginando ali que nesse primeiro momento, já na acolhida, a gente vai trabalhar algumas questões relacionadas ao próprio autoconhecimento. Então, se ele traz uma pessoa que pode causar qualquer tipo de constrangimento, o nosso método ele vai ficar enviesado. Então, é importante informar para o usuário que a pessoa que ele vai trazer precisa ser uma pessoa que ele vai se sentir confortável, enfim, que ele considere como família, não o que a gente acha ou o que você acha que é família. É o que a pessoa entende como família. Mas eu conto para vocês daqui a pouco como que se dá de fato o percurso do familiar, mas nesse primeiro encontro é necessário fazer esse convite. No primeiro encontro de apresentação, a gente se apresenta, os usuários se apresentam e aí sim a gente vai para o segundo encontro, que se chama reconhecimento da identidade. Aqui eu costumo dizer que é o primeiro momento em que o usuário entende onde que ele está entrando de fato na Rede Cidadã e dá de cara com o nosso método, que é a metodologia reflexiva e vivencial, que aqui ele começa a entender um pouquinho mais sobre ele mesmo, é aqui onde a gente começa a despertar esse desejo por autoconhecimento de uma forma mais rápida, sucinta, entendendo também que esse usuário está acabando de chegar, então aqui a gente vai oferecer algumas ferramentas e atividades para ele entender um pouco mais sobre si mesmo e reconhecer a sua própria identidade. No final do segundo encontro ou do primeiro encontro da acolhida, que são essas 16 horas, 4 encontros, a gente aplica o questionário Profiler. E aí, nesse caso, o usuário ele vai fazer o preenchimento, seja online, a depender de qual modalidade ele está realizando as oficinas, seja manual. Né? No caso do manual, a gente pode pensar aí no atendimento a públicos vulneráveis, como a própria medida socioeducativa. Tem algumas unidades que terão ali os computadores para os meninos fazerem esse preenchimento, mas em outros casos a gente vai precisar levar esse manual para fazer essa inscrição, para responder esse questionário de forma manual e depois a nossa equipe lança no sistema. Isso pode acontecer tanto no primeiro quanto no segundo encontro da acolhida. No terceiro encontro da acolhida é que a equipe que está conduzindo essa oficina faz a devolutiva do resultado Profiler, que é esse mapa de perfil comportamental. Aqui nesse terceiro encontro a gente conta para os usuários se eles são executores, analistas, planejadores ou comunicadores, ou se os perfis eles vão ser juntos ali. Então a gente conta tudo isso para os usuários nesse momento do terceiro encontro, ele é inteiro de devolutiva Profiler. Ao final do terceiro encontro, tem algumas atividades que os usuários levam para casa, no caso da modalidade híbrida, né, que esse encontro ele é remoto, ele é à distância. E aí, por fim, a gente vai para o quarto encontro, que é o encontro de oportunidades e propósito, onde o usuário apresenta um plano de desenvolvimento individual, que é o PDI, que é um instrumento como se fosse uma espécie de portfólio do usuário, que ele mesmo vai preenchendo ali no decorrer desses 4 encontros e no final ele faz essa apresentação, tanto para a equipe que está ali à frente conduzindo a oficina, quanto para os demais usuários que estão ali caminhando junto com ele nessa turma inicialmente. Então, nesse último encontro é onde a gente vai abrir as ramificações para entender para onde esse usuário vai caminhar, se ele vai para programa, se ele vai para projeto, e aí sim, aqui já mais estruturado, entendendo que Rede Cidadã é essa, onde que ele está entrando. Então, esses são os 4 encontros da acolhida, são 16 horas totais, podem ser ofertadas na modalidade híbrida, em que a gente oferece 2 encontros presenciais e 2 encontros remotos, e pode ser ofertado na modalidade totalmente presencial, em que os 4 encontros
são presenciais e cada um deles tem duração de 4 horas. Quando a gente oferta formação, por exemplo, na modalidade híbrida, o encontro remoto ele tem duração de 3 horas e 1 hora de estudo autoinstrucional. A gente tomou essa decisão para cuidar da evasão, porque manter o usuário 4 horas frente ao computador, a gente começou a observar que estava aumentando o nosso número de evasão, os usuários não estavam voltando para o encontro seguinte. Então, 3 horas é suficiente, com um tempo de intervalo de cerca de 10 a 15 minutos, para que o usuário se mantenha na formação e tal, e a gente entregue para ele depois um material para estudo autoinstrucional. Esses são os 4 encontros, tem 16 horas, e como eu disse, pode ser ofertado em 2 modalidades, seja ela híbrida ou presencial. Essa fase é comum a todos os usuários da Rede Cidadã, independente se ele for para aprendizagem ou se ele for para projeto. Aqui, a gente tem um caminho comum. Antes, na Rede Cidadã, nós tínhamos portas de entrada diferentes. O usuário da aprendizagem ele entrava por um caminho e os usuários de projetos entravam por outro. Aqui está todo mundo entrando por uma mesma porta, mesmo que em turmas diferentes. Eles experimentam as mesmas coisas, as mesmas atividades. E aí sim, o processo ele começa a se ramificar quando a gente vai para a fase 3, que é a próxima fase que eu vou apresentar para vocês. Sendo uma fase comum a todos os usuários, quando a gente faz o convite para que o familiar desse usuário venha participar do primeiro encontro da Rede Cidadã, a gente também convida para que ele volte no último encontro da acolhida, que é o 4º encontro, para que esse PDI que a gente apresenta, que os usuários apresentam, tanto para a equipe que está conduzindo o encontro, quanto para os seus colegas ali dentro da turma, ele também apresente para o seu familiar, para a pessoa do seu círculo interpessoal que ele trouxe no primeiro encontro. Então o familiar ele vem no primeiro encontro e retorna no 4º encontro, para de fato cumprir com esse objetivo de fazer uma espécie de apadrinhamento e amadrinhamento do percurso desse usuário dentro da Rede Cidadã. Então, é uma espécie de mentor que vai ali acompanhar o percurso desse usuário. Para esse usuário, para essa pessoa familiar que a gente convida, também temos uma ação específica, que daqui a pouco eu conto para vocês do que se trata. Mas esse familiar ele vem no primeiro encontro e retorna no 4º, é importante que a gente reforce esse convite. Finalizada a fase 2, a gente faz o encaminhamento para a fase 3. Aqui na fase 3 é o primeiro momento em que o caminho do usuário, o percurso dele se ramifica. Então, até agora, é um caminho comum, todo mundo passa pela identificação e sensibilização na fase 1, todo mundo vai passar pela acolhida. E aqui na fase 3, a gente começa a ramificar. Então, aparece pela primeira vez caminhos diferentes desse usuário, a partir daquilo que ele se inscreveu lá atrás na fase 1 para participar aqui na Rede Cidadã. Quais são esses processos, né? A gente tem aqui hoje os programas, seja o programa de aprendizagem, o programa de estágio, e temos aqueles que são as ofertas que nós fazemos de oficinas para os públicos diversos, que são os chamados projetos. Então aqui começa a se ramificar. Vou contar para vocês como é que se dá o processo do usuário da aprendizagem, em seguida explico dos públicos diversos. Na aprendizagem, a gente tem uma oficina de formação para o mundo do trabalho, ele é exclusivo para os usuários que se inscrevem para o programa de aprendizagem, tem duração de 20 horas, são 5 encontros, dura 5 dias. E também pode ser ofertado como na acolhida, na modalidade presencial ou híbrida. São 5 encontros, tem duração de 20 horas e, mais uma vez, é exclusivo para o público da aprendizagem. O público que não fez a inscrição para o programa de aprendizagem, que são os públicos diversos que estão entrando ali para realizar, para fazer parte de algum projeto que está sendo ofertado pela Rede Cidadã em parceria com outras organizações, ele não vai passar pela oficina de formação para o mundo do trabalho. Aqui nesse caso, o usuário passa pela oficina socioemocional. Essa oficina ela tem duração de 28 horas, são 7 encontros e também, como na acolhida e como na oficina de formação para o mundo do trabalho, pode ser ofertada na modalidade híbrida ou presencial. Essa oficina socioemocional ela tem a impressão da Rede Cidadã, tem a nossa identidade. Aqui a gente trabalha as 4 identidades fundamentais, que é a identidade do eu, a identidade do eu e o outro, a identidade do eu e o mercado, a identidade profissional e, por fim, a identidade integral, que é a relação desses usuários com o mundo. Então,
Aqui na oficina socioemocional, a gente faz essa entrega de 7 encontros para esses usuários, e aí sim, esses dois públicos, esses dois tipos de recorte que participaram dessas 2 oficinas são encaminhados para a fase 4, que aí serão encaminhados para o mundo do trabalho. A oficina de formação para o mundo do trabalho, a partir do momento que ela é finalizada pelo usuário, os usuários vão para aquilo que a gente chamou de central de talentos e ali ficam aguardando uma vaga dentro do programa de aprendizagem. Esses usuários, obviamente, precisam estar dentro dos critérios estabelecidos pela lei de aprendizagem, que é de 14 a 24 anos, 22 anos, vai depender do que está estabelecido no seu território para atendimento específico a um determinado recorte etário desses usuários, e aqui com exceção das pessoas com deficiência, que podem entrar em qualquer idade dentro do programa de aprendizagem. Então, essas pessoas farão apenas a oficina de formação para o mundo do trabalho, que tem 20 horas, e aí sim aguardam uma vaga no programa de aprendizagem. Os públicos diversos que farão, os projetos, que estão inseridos nos projetos e farão oficina socioemocional, podem também ser encaminhados para o programa de aprendizagem, desde que atendam aos critérios que a própria lei apresenta, mas em outros casos, aqueles que não atenderem a esse perfil, podem ser encaminhados para a vaga de mercado, são os usuários maiores de idade, usuários que estão tentando recolocação no mercado. Então, dentro desse recorte vai entrar uma série de pessoas, uma série de públicos que a Rede Cidadã atende, principalmente aqueles dentro da vulnerabilidade social, que fazem aí a oficina socioemocional. Então, feita a fase 3, sendo usuários que se inscreveram para projetos, que são os públicos diversos, sejam usuários que se inscreveram para o programa de aprendizagem, finalizada a fase 3, eles são encaminhados para a fase 4. A fase 4, nós denominamos como encaminhamento para oportunidades e acompanhamento. Esse encaminhamento a Rede Cidadã já faz há muito tempo. Então, não é nada de novo que a gente tem aqui. O encaminhamento ele já acontece dentro dos seus centros de seleção, de recrutamento, do programa de aprendizagem, até outros encaminhamentos que a Rede Cidadã já faz de usuários que participam de alguns projetos, que são os públicos diversos, que logo em seguida são encaminhados para vagas de mercado. O que é novo aqui é o acompanhamento, que eu vou contar para vocês como que ele se dá. Feito todo esse processo, esse percurso de identificado e sensibilizado, fez a inscrição, passa pela acolhida e depois faz a formação, seja socioemocional ou oficina de preparação para o mundo do trabalho, o usuário vai para a central de talentos. Nessa central de talentos, esses usuários ficam ali esperando por uma vaga, seja no programa de aprendizagem, no programa de estágio ou outras oportunidades no mundo do trabalho. Nessa central de talentos, a gente continua monitorando e acompanhando essas pessoas, pois à medida que nós conseguimos captar algumas vagas para inserir essas pessoas, a gente já faz o encaminhamento delas para o mundo do trabalho ou programa de aprendizagem. Se, depois de fazermos o encaminhamento, essas pessoas que estão ali dentro da central de talentos são encaminhadas para oportunidades do mundo do trabalho, e aí sim essas pessoas conseguem e conquistam uma vaga no mundo do trabalho, a gente continua esse acompanhamento com esses usuários em parceria com o gestor corporativo, o RH corporativo ali da empresa, que estabeleceu essa parceria conosco, para onde a gente encaminhou. A gente continua acompanhando esse usuário na empresa durante o período de 6 meses. Isso a mentoria dentro do programa de aprendizagem já faz de maneira muito fluida na Rede Cidadã. O que é novo aqui são para os usuários dos públicos diversos, que são aqueles usuários que fizeram os projetos e a oficina socioemocional. A gente também continua acompanhando essas pessoas. E aí, nesse caso, exatamente para a gente conseguir fazer a manutenção, ou pelo menos auxiliar na manutenção da vaga conquistada por essa pessoa que passou pelo percurso conosco, para a gente não perder vínculo também com esses usuários. Então, as pessoas que passarem pelo percurso, que a gente conseguir fazer o encaminhamento, a gente continua acompanhando essas pessoas depois da vaga conquistada. Lógico, em parceria com as organizações contratantes. Esse acompanhamento ele pode ser remoto ou presencial, por meio de telefone, de videoconferências, pode ser individual, pode ser em grupo, pode ser em dupla, desde que a gente consiga fazer esse acompanhamento é fundamental. Nesse acompanhamento, a gente também faz algumas aplicações de instrumentos aqui, para de fato medir o impacto que a Rede Cidadã causa na vida dessas pessoas, seja impacto relacionado a habilidades que nós desenvolvemos durante o percurso, seja impacto socioeconômico e outros impactos mais que a gente vai avaliar
num dos instrumentos que a gente chamou de pesquisa de acompanhamento de percurso, também está disponível no Rede Conecta, e as equipes que executam a fase 4 recebem um treinamento específico para a aplicação desses instrumentos, mas não poderia deixar de citar aqui o quão importante de fato é fazer a aplicação dessas pesquisas, porque são indicadores extremamente importantes para a gente na Rede Cidadã, para que a gente consiga medir qual é o impacto que a rede causa na vida das pessoas que passam pelo percurso conosco, seja ele socioemocional, comportamental, socioeconômico, uma série de outras avaliações que a gente faz. Se o usuário que está ali na central de talentos, ele não conseguiu ainda conquistar uma vaga no mundo do trabalho e as nossas equipes aqui de encaminhamento encaminhou ele 1, 2, 3, 4 vezes e esse usuário não conseguiu conquistar e volta dos processos seletivos, a gente precisa também continuar acompanhando essas pessoas e por isso fazer a análise de motivos. É de fundamental importância, ao fazer o encaminhamento desse usuário e ele não consiga passar nesse processo seletivo, alguma coisa nesse sentido, a gente pergunte para as organizações que fizeram esse processo seletivo qual a razão pela qual esse usuário não passou no processo. É só assim que a gente consegue adaptar e continuar desenvolvendo esses usuários que ainda estão conosco para que ele se sinta mais preparado e vá mais preparado para um processo seletivo, uma entrevista de emprego e aí sim conquiste uma vaga. Então, é necessário e fundamental fazer a análise dos motivos pelos quais ele foi recusado no processo seletivo. Em seguida, a gente pode fazer o direcionamento para a formação complementar, que foi aquela ação permanente que eu contei para vocês lá na fase 0. A formação complementar é essa formação que de fato diz jus ao nome que ela tem, que complementa algum tipo de formação que a Rede Cidadã não tenha ofertado, ou alguma habilidade ainda que o usuário não conseguiu desenvolver. Então, a partir de identificar essa necessidade, a gente faz o encaminhamento desse usuário para uma formação complementar, seja comunicação oral escrita, seja comunicação oral escrita, seja formação relacionada à gamificação ou alguma coisa na área de informática, Excel básico, que os usuários precisem fazer esses cursos para poder desenvolver melhor essas habilidades e ter um pouco mais de facilidade ali na hora do encaminhamento para as vagas de mercado ou vagas no mundo do trabalho e dentro do programa de socioaprendizagem. Essas pessoas que não conseguiram o encaminhamento, né, que não ainda foram absorvidas pelo mundo do trabalho, elas podem retornar à central de talentos e ali, assim, aguardar mais uma vaga e tal, e outro encaminhamento que possa vir a surgir e que, obviamente, a equipe da fase 4 precisa captar de acordo com o perfil daquele usuário. Só abrir um parênteses, chamar atenção para isso, durante todo o percurso do usuário na Rede Cidadã, seja na fase 2 ou na fase 3, a nossa equipe que executa as oficinas fica muito atenta a que perfis são esses, que perfis de usuários são esses que estão entrando. Inclusive, na própria aplicação do questionário Profiler, na devolutiva de seu resultado, a gente traça ali um perfil comportamental, um mapa de perfil comportamental desses usuários. No momento do encaminhamento, é super importante se atentar a esses perfis para que a gente não esvazie todo o aprendizado que esse usuário conquistou durante esse tempo. Então, um exemplo básico, se lá durante todo o percurso da acolhida e da fase 3, seja na oficina de formação para o mundo do trabalho, seja na oficina socioemocional, a equipe de aplicação identifica que esse usuário ele é um comunicador nato e a equipe da fase 4 consegue uma vaga para esse usuário, até no próprio programa de aprendizagem, que não vai aproveitar dessa comunicação, nós estamos esvaziando tudo que a gente fez ali, desenvolveu junto com o usuário durante esse percurso. Então, o usuário que é comunicador, que foi identificado, que se comunica muito bem, que tem essa habilidade super desenvolvida, é encaminhado para uma vaga de mercado ou para o programa de aprendizagem no estoque, a gente não está, de fato, ali aproveitando essa habilidade que foi identificada para que ele, de fato, consiga utilizar isso no mundo do trabalho. Então, é necessário que a gente esteja atento a isso. Identificar o perfil e procurar a vaga, captar a vaga que melhor se adeque a esse perfil desse usuário, para que a gente, de fato, faça valer todos aqueles ensinamentos que eles tiveram nas fases anteriores. Obviamente, não vai ser sempre que a gente vai conseguir captar uma vaga de acordo com o perfil que está sendo apresentado, mas eu digo isso para que a gente esteja
atentos e atentas a esses perfis e a essas vagas, e aí sim a gente consiga fazer a manutenção ali, ou auxiliar na manutenção desse usuário na vaga que ele conquistou. Na fase 4 aqui, o usuário sendo encaminhado ou não para o mundo do trabalho, nós precisamos continuar acompanhando esse usuário. Fazendo esse acompanhamento, a gente precisa, como eu disse para vocês, aplicar a pesquisa de acompanhamento de percurso. É ela que vai nos dar todas as informações necessárias para que a gente consiga fazer os encaminhamentos necessários. E esses encaminhamentos não são só encaminhamentos para vagas de mercado ou para o programa de aprendizagem. Também podem ser encaminhamentos para a própria política de assistência, para os equipamentos. Então, se a gente identifica, por exemplo, que aquele usuário precisa de uma atenção maior do equipamento de assistência, a gente pode fazer encaminhamento para o CRAS, mostrar pelo menos para ele que existe ali um equipamento que vai fazer a garantia dos seus direitos e dar o caminho para que essa pessoa consiga acesso a esse equipamento. Então, esses encaminhamentos não são só para o mundo do trabalho, mas também para outros equipamentos mais que tiver aí no seu município, no território onde a Rede Cidadã está. Encaminhamos e fizemos o acompanhamento, a gente pode ofertar para aqueles usuários que não tiveram sucesso em seus processos seletivos, outras oportunidades. Nesse caso, a equipe da fase 4 que identificar que esse usuário precisa fazer algum tipo de revisão, de reciclagem de conhecimento ou outra coisa nesse sentido, parecida, pode ser ofertada para ele uma revisão do plano de desenvolvimento individual, que é aquele que a gente aplica lá na fase 2. A gente prevê 2 revisões para o PDI, e aí você pode fazer, né, você que está aí acompanhando, está executando a fase 4, pode fazer tanto individual, quanto em grupo, quanto em dupla, para otimizar o seu tempo, fazer essa revisão do PDI, que basicamente é rever os objetivos, é imaginar que nós, que somos adultos, já mudamos de ideia com muita facilidade, a depender de qual aspecto da vida estamos falando, pensar que o maior público que a gente atende é adolescente, os adolescentes também mudam de ideia com muita velocidade. Então, dentro dessa lógica, a gente pode rever objetivos, rever o PDI, para saber se aquele usuário que entrou lá atrás na acolhida queria fazer veterinária de curso superior, talvez agora ele queira abrir seu próprio negócio, enfim. Então, a revisão do PDI vale para isso, para a gente rever os objetivos desses usuários. Além da revisão do PDI, uma outra oportunidade é o retorno à trilha. O usuário ele pode retornar à trilha. A ideia é que a gente não tenha tantos reincidentes na trilha, que as pessoas, né, de fato sejam encaminhadas para o mundo do trabalho e se despertem para o autoconhecimento, que busquem outras formas, que abram seus próprios negócios. Mas que é para aqueles usuários que a gente identificar que tem uma vaga, que está adequado ao perfil que a gente está ofertando ali naquele momento, eles possam retornar para a trilha. A ideia é que não retornem para o programa de aprendizagem, mas que retornem para outros projetos e outras ofertas que a gente tem aqui dentro na Rede Cidadã. Então, depois de fazer todo esse processo, da gente conseguir encaminhar os usuários, da gente fazer esse acompanhamento por 6 meses, depois de 6 meses, as nossas ações com esses usuários são mantidas por meio de vínculos afetivos, mesmo assim. Aqueles usuários que voltam para a Rede Cidadã para contar para a gente como é que está a vida, como é que está agora, como é que eles se estabeleceram mesmo no mercado ou em outros aspectos da vida. Então, após 6 meses de acompanhamento, a relação com o usuário que passou pelo percurso da trilha é estabelecida por meio de relacionamento e vínculo afetivo que foi construído até aqui. Antes de 6 meses, nós temos esse acompanhamento de forma institucionalizada e padronizada. Após 6 meses, é mantido por meio de relacionamentos e vínculo afetivo. Então, aqui encerra o percurso do usuário na trilha depois de 6 meses de acompanhamento. E tudo isso que eu apresentei para vocês, desde a fase 0 até a fase 4, compõe todos os processos da trilha de desenvolvimento do usuário e da família, contando, obviamente, não só com as equipes que operam, que executam todos os processos dela, mas também com as áreas MEI, com as equipes que estabelecem as parcerias da Rede Cidadã nos territórios. Então, tudo isso é a trilha em sua complexidade e é a nova forma de ser da Rede Cidadã nos territórios a partir da sua implantação. Como
Como eu disse para vocês, na fase 2 a gente convida um familiar para participar do percurso da trilha junto com o usuário que já está ali identificado e sensibilizado. Esse familiar ele participa do primeiro e do último encontro da acolhida. Então agora eu vou mostrar para vocês o percurso do familiar. Antes eu apresentei o percurso do usuário e agora é o percurso do familiar. Os fundamentos de integração social e fundamentos de impacto social são os mesmos, é o mesmo que a gente utiliza. O que muda aqui é de fato o percurso do familiar, como que a gente pode fazer isso, ser estabelecido dentro do processo de identificação e sensibilização do usuário lá atrás no percurso da trilha. Então aqui, a partir de identificado o usuário, sensibilizado, a gente pede para que o usuário convide alguém, convide alguma pessoa do seu ciclo interpessoal ou familiar para que venha fazer parte da Rede Cidadã e dos primeiros encontros ali na acolhida. Então aqui, na etapa 1 do familiar, a gente tem as formas de acesso, que ele é indicado e mobilizado pelo próprio usuário, como eu contei para vocês no percurso lá do usuário, e esse usuário ele indica e cadastra o próprio familiar no momento da inscrição. Tem um campinho lá no cadastro, na inscrição, no Ágil, que é a inscrição online, que o usuário faz, que ele vai colocar ali o nome e informações mais básicas dessa pessoa que ele quer convidar, que é o nome e telefone, para que a equipe consiga entrar em contato com essa pessoa e convidá-la para vir para o primeiro encontro da acolhida. Então, nome e telefone, realiza o contato para agendamento do encontro, essa pessoa vem para o primeiro e último encontro da acolhida. Na etapa 2, que já é a fase 2, o percurso do usuário, esse familiar convidado para participar do primeiro e quarto encontro da fase 2 da trilha junto do usuário, vem para o primeiro encontro, faz o ponto de partida e, passados os 2 encontros, ele retorna no quarto encontro para que a ele seja apresentado o plano de desenvolvimento individual que o usuário construiu durante os 4 encontros lá na acolhida, que são às 16 horas. Então, na etapa 2, o familiar participa do primeiro e do quarto encontro da acolhida. Em seguida, se esse usuário demonstrar interesse, a partir da nossa apresentação e divulgação dessa ação, ele pode participar dessa etapa 3, que é a promoção de vínculos e incentivo à socialização, que nada mais é do que uma oficina socioemocional de 16 horas, ofertada especificamente para o familiar. A partir do quarto encontro da fase 2, o familiar é convidado a participar desse encontro, e aí ele pode vir e, enfim, se tiver um banco de pessoas já, uma central ali, de mais de 6 pessoas, né? A gente estabelece ali por turma mínimo de 6 e máximo de 26 pessoas por turma. Se a gente tiver uma quantidade razoável de pessoas, de familiares ali que vieram para a acolhida para poder compor uma turma, o próprio território pode mesmo gerar um cronograma, estabelecer como que isso tudo vai funcionar e esses familiares virem fazer oficina socioemocional, que é o que a gente chamou de rede família. A partir da conclusão dessa oficina de 16 horas, o familiar ele é convidado a participar da trilha. Dessa forma, a gente consegue identificar um usuário lá no percurso do usuário, essa pessoa chama mais uma pessoa para vir com ela, que é um convidado que pode ser um amigo, um primo, a mãe, um tio, padrinho, qualquer pessoa que essa pessoa identifique como familiar, e faça parte do seu ciclo interpessoal, e a partir desse convite, essa pessoa que foi convidada pode vir fazer uma oficina socioemocional na Rede Cidadã e assim se tornar um novo usuário da trilha, que vai trazer mais uma pessoa, e mais uma pessoa, e mais uma pessoa, e aí a gente consegue fazer o atendimento à comunidade, aos familiares, de forma contínua, identificada. E a partir desse convite, essa pessoa pode mobilizar mais uma pessoa para que ela seja atendida também e venha fazer parte do percurso da trilha da Rede Cidadã conosco e a gente consiga atender a comunidade e os familiares desses usuários de forma humanizada, continuada, com escuta atenta o tempo todo para que a gente de fato atinja essas pessoas, cause impacto na vida das pessoas no que a gente se propôs de fato ali no quarto fundamento de impacto social, que é estabelecer e fortalecer o vínculo dos usuários com as suas famílias e com as suas comunidades. Esse é o grande objetivo da gente atingir essas famílias, não só de encontros pontuais com os familiares, reunião de pais ou de mães, não nesse sentido, mas um atendimento mais fluido e humanizado para os familiares dos usuários e para a comunidade, para que depois eles também se tornem usuários da trilha de desenvolvimento do usuário e da família da Rede Cidadã.
Nessa tela do percurso do familiar, vocês também vão identificar aí algumas ações socioassistenciais que a Rede Cidadã pode ofertar também no território, e aí cada território traça a sua própria estratégia para que essas ofertas de fato aconteçam, porque precisam acontecer. Então aqui, os usuários e a comunidade onde a Rede Cidadã está inserida ainda conta com oficinas e ações, podendo incluir outras pessoas das famílias desses usuários que a gente já identificou e sensibilizou. Então aqui a gente pode ofertar oficinas profissionalizantes, sejam elas quais for, principalmente aquelas voltadas ao desenvolvimento de habilidades digitais, informática, enfim, que são algumas habilidades que o próprio mercado pede com mais frequência. As palestras temáticas que podem ser ofertadas pelo território, como lives, ou a palestra, por exemplo, no Dia da Cidadania. Enfim, o próprio território pode traçar suas estratégias para criar essas agendas, esses calendários. Tem o Construindo Redes com as famílias, que é um atendimento e uma conversa mais específica, diferente desse atendimento que eu estava contando para vocês do percurso familiar. Construindo Redes com as famílias é para que a gente, de fato, consiga fazer a escuta dos familiares, mostrar para eles o que se trata a Rede Cidadã e o que seus filhos ou parentes, enfim, sobrinhos estão fazendo aqui conosco. Tem o Rede Digital, que pode ser uma oficina específica voltada para a informática e outras coisas que se ramificam aí da área da informática. O Encontro com as Famílias, que são pontuais, que o território pode traçar também, enfim, suas estratégias e elaborar os seus cronogramas. E tem os eventos também para fomentar o empreendedorismo familiar, que talvez seja uma das coisas que a gente mais identifica como importante aqui para os usuários, que são aqueles usuários que querem abrir seu próprio negócio, seu próprio salão, aquelas pessoas que querem abrir seu próprio carrinho de alimentos. Então, tudo isso é possível fazer dentro dos territórios a partir dessa necessidade identificada que as equipes dos territórios vão aí colhendo, escutando de necessidade dos usuários. Então, essas são as ações, são oficinas que o território pode oferecer também para os usuários da Rede Cidadã e para os seus familiares e a comunidade como um todo, que são super importantes, tão fundamentais quanto todos esses outros percursos que a gente falou aqui durante toda essa apresentação. A trilha de desenvolvimento do usuário e da família, ela foi desenhada para que de fato a gente conseguisse atender de uma forma mais eficaz e assertiva os usuários que passam pelo percurso conosco aqui na Rede Cidadã. A gente conseguir institucionalizar e padronizar processos para que a gente tenha indicadores mais fidedignos ao que a Rede Cidadã oferece. Então, dessa forma, a implantação da trilha, ela precisa de fato seguir esse norteador, que foi tudo isso que eu apresentei para vocês aqui. Vocês vão contar também com um manual, e é importante segui-lo, vão contar com descritivos de processo, que também é importante segui-los, mas nada disso impede que a trilha de desenvolvimento do usuário e da família ela também seja flexível, porque ela é viva, ela precisa encontrar também com o usuário, passar por adaptações caso seja necessário, e por isso é importante que vocês, na sua aplicação da trilha aí no seu território, tragam para os seus gestores, para as suas lideranças, quais são os percalços, quais são os desafios que vocês estão encontrando, quais são as adaptações que vocês sugerem para fazer, para que de fato a trilha seja aplicada de forma assertiva, continuada, ofertando de forma muito humanizada o que a gente gostaria que o usuário experimentasse da Rede Cidadã. Então, sem vocês, sem a aplicação, sem o olhar de vocês que vai estar aí na prática, no dia a dia, implantando a trilha em todas as suas fases e todas as transversalidades que a trilha tem, como o percurso familiar, as ações socioassistenciais, a gente não consegue trabalhar com as melhorias dela. Então, a trilha, ela tem um norteador, ela tem uma padronização, ela é institucionalizada, mas sem vocês, na prática, a gente não consegue ver as adaptações que são necessárias fazer, porque a trilha também ela é viva, ela precisa ser flexível e atender às necessidades de cada território. Então, essa é a trilha. Espero que vocês tenham gostado da apresentação, entendido o que a gente colocou. A equipe da Expansão da Consciência, que fica responsável pelos treinamentos, está disponível para que vocês procurem em caso de dúvidas, como também a gerência de operações e outras equipes mais que ficam nas referências aí de tudo que a gente faz na trilha, para que vocês sanem as dúvidas que vocês têm, procurem a gente, para que a gente de fato consiga fazer a trilha acontecer nos territórios e a gente consiga entregar o melhor tipo de percurso, o melhor atendimento, os melhores projetos, os melhores programas e todas as oficinas que a Rede Cidadã pode ofertar, tudo que a gente fez até hoje e o que a gente vai continuar fazendo com a implantação da trilha.